Oi, oi. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Adorado seja o Senhor pelos louvores que foram entoados, pelas orações. E agora vamos meditar um pouco em sua palavra. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de oração desta noite. Eu já aproveito para convidar as crianças aqui presentes a saírem para o ensaio, também a salinha que vai ter agora. Que Deus abençoe as nossas crianças. Ontem iniciou um momento de estudo com elas acerca da adoração, acerca do louvor. E eu creio que Deus está preparando as nossas crianças para o servirem, tanto nessa geração como também na próxima. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido ao Senhor, que os nossos filhos cresçam em seus caminhos. Amém? Quem aqui estava presente no culto de domingo à noite? No último culto de domingo à noite. Quem estava presente? Quem pôde estar aqui viu que o mesmo versículo foi lido tanto no início do culto como também no final. Algo interessante aconteceu. O mesmo versículo foi lido no início do culto pela irmã Leidiane e foi relido no final do culto pela irmã Socorro. Quem aqui lembra qual foi o versículo? Fora a Leidiane. Qual versículo foi lido e relido no início e no final do culto de domingo passado? Quem lembra? O versículo que foi lido foi aquele que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. De acordo com esse versículo, então, o nosso Deus é poderoso, não apenas para fazer aquilo que nós pedimos a ele, mas para fazer até infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Olha que Deus poderoso. Ele não tem o poder apenas de fazer o que você pede a ele. Ele tem o poder de fazer além do que aquilo que você pede a ele. Quem acredita nisso? Quem acredita nesse poder de Deus de fazer além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos? E se eu pedisse para você dizer uma ilustração bíblica disso, de alguém que pediu algo a Deus, porém recebeu muito mais do que aquilo que pediu, você lembraria de alguém na Bíblia que fez um pedido, porém recebeu mais do que o seu pedido? Pois é justamente sobre uma ilustração desse poder de Deus, de fazer além do que nós pedimos ou pensamos, que nós vamos meditar hoje. Uma ilustração de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa ilustração se encontra, e eu peço que você abra lá, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus, depois vem Marcos, e em terceiro lugar vem Lucas. Nós iremos meditar no capítulo 1, a partir do verso 8. Mas só para inteirar alguns de vocês, só para relembrar alguns de vocês, semana passada nós começamos a estudar uma série que tem como título Por que precisamos ter fé? Por que precisamos acreditar em Deus? Por que precisamos crer em Deus? E nós vimos que um dos motivos para nós termos fé é porque quem tem fé conseguirá suportar as humilhações que precisam ser suportadas. Existem humilhações que Deus não quer que nós suportemos. Existem humilhações que nem Deus tem vontade
que eu e você experimentemos. Porém, existem humilhações que fazem parte do processo de Deus para nós, de nos preparar para algo, de nos preparar para uma bênção. Deus permite que sejamos humilhados, porque os humilhados serão exaltados. Então, existem humilhações que são necessárias eu e você passarmos. Às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes em alguma situação física. Mas nós só vamos conseguir passar por essas humilhações se nós tivermos fé para suportar. Se nós tivermos fé para aguentar com paciência as humilhações da vida. Olha por isso que a fé é tão necessária. Porque quem tem fé consegue suportar as humilhações que precisam ser suportadas. Já hoje, eu quero ver com vocês um segundo motivo para nós termos fé além desse. E o segundo motivo é porque quem tem fé ora e recebe resposta. O que foi que nós cantamos hoje? Eu até anotei aqui. Deus sempre tem resposta ao que crê. Deus sempre tem resposta ao que confia. Deus sempre vai dar uma resposta para aquele que confia nele. Quem não tem fé, nem orar, ora. Obrigado, Everardo. Quem não tem fé, não ora, porque não acredita que a oração vai trazer nada, nenhum resultado. Mas quem tem fé, não apenas ora, mas as orações que essa pessoa faz, elas têm resultado. Deus escuta e Deus responde. Por isso é importante termos fé, porque quem tem fé ora e é ouvido por Deus. Isso vai ficar muito claro, irmãos, aqui, nas duas orações para as quais eu peço que você preste atenção nessa noite. Lucas vai falar de duas orações aqui, a partir do verso 8. Que orações são essas, pastor? Primeiro, é a oração do povo. Vamos começar lendo os versos 8 e 9. Eles começam a falar da oração do povo. A primeira oração na qual eu quero meditar com você nesta noite. Lucas capítulo 1, versos 8 e 9 dizem assim. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Somente até aqui, por enquanto, curve a sua cabeça. Fale com o Senhor, peça a Ele que Ele fale ao teu coração aquilo que você necessita ouvir. Pai amado e Pai querido, estamos mais uma vez diante do Senhor, em Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai, reunidos como povo do Senhor, reconhecendo, Pai, a nossa pequenez, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo a nossa necessidade de Ti, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, de sentirmos a Tua presença por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Eu creio que eu estou diante de pessoas que têm fé em Ti, mas eu não sei, Pai, como está a fé destas pessoas. Eu não sei, Senhor, se eles estão com a fé forte ou com a fé fraca. Eu não sei como está a vida de oração do Teu servo, da Tua serva. Mas a minha oração, Pai, é que nós saímos daqui nesta noite renovados, dispostos a ter uma fé de alguém que ora e que tem respostas do Senhor. Eu peço tudo isso, Pai, e pela fé eu já agradeço. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, como nós vimos semana passada, um homem chamado Zacarias era um dos muitos sacerdotes que havia em Israel na sua época. E sendo um sacerdote, ele tinha que ir à capital de Israel, Jerusalém, pelo menos 2 vezes por ano, e ali dedicar 2 semanas do seu ano no serviço do templo.
todo sacerdote, ele era obrigado a pelo menos 2 vezes por ano dedicar 2 semanas no serviço do templo. Pastor, e o que é que um sacerdote fazia? Ele saía da sua casa, ele viajava até a capital de Israel, Jerusalém, para fazer o quê? E a resposta é: depende. O que ele ia fazer no templo dependia de um sorteio. Isso porque havia tanto sacerdote em Israel que o que eles iam fazer no templo dependia da sorte. Eles faziam um sorteio para ver quem ia ficar com qual tarefa quando ele subisse ao templo para servir ao Senhor. E é justamente aí que a história desse homem chamado Zacarias se torna uma história surpreendente. Por que, pastor, a história de Zacarias se torna uma história surpreendente? Porque Lucas vai dizer que, exercendo ele, no verso 8 e no verso 9, exercendo ele o sacerdócio na ordem do seu turno, era mais ou menos como os vigilantes, tinham o seu turno, os sacerdotes também. Coube-lhe por sorte, ou seja, por sorteio, que ele entrasse no santuário do Senhor para queimar incenso. Então a tarefa que coube a esse homem, esse personagem, no qual nós estamos meditando nas terças-feiras, chamado Zacarias, a tarefa que coube a ele, no seu turno de serviço no templo, era queimar incenso. E aí você pergunta: pastor, queimar incenso? Mas que tarefa é essa que coube a Zacarias, o sacerdote? Eu queria dizer para você que essa era uma das tarefas mais importantes que um sacerdote poderia ter naquela época. Isso porque, para vocês entenderem, o templo da época de Zacarias, ele era dividido em 2 compartimentos principais. Tinha o santo lugar e tinha o santo dos santos. No santo lugar, qualquer sacerdote podia entrar. Porém, no santo dos santos, somente um sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, e isso somente uma vez por ano. Então, olha como nós somos privilegiados. Porque todos os dias, eu e você, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, temos a oportunidade de entrarmos no Santo dos Santos, que é a presença do nosso Deus. Porém, naquela época, o véu do templo ainda não havia se rasgado, não havia ainda o livre acesso a Deus. Então, no Santo dos Santos, apenas um homem, o sumo sacerdote, podia entrar apenas uma vez por ano. Pastor, e o incenso? Pois bem, o altar do incenso, ele ficava mais ou menos na divisão entre o santo lugar, onde todos os sacerdotes podiam entrar, e o santo dos santos. Ele ficava em frente ao véu do santuário. E aí, qual era a função do sacerdote em relação ao incenso? A função do sacerdote ali era queimar incenso, ou seja, um tipo de perfume caro. Ele tinha o dever de queimar o incenso 2 vezes por dia, pela manhã e no final da tarde. E o que eu achei interessante, irmãos, pesquisando sobre o incenso que era queimado no altar diante do véu, é que esse incenso simbolizava as orações do povo de Deus. O incenso que subia, o perfume que subia na presença do Senhor, muitas vezes na Bíblia, são uma ilustração, um simbolismo das orações que nós fazemos a Deus e que também são um aroma suave ao nosso Senhor. Por falar nisso, enquanto Zacarias queimava o incenso dentro do templo, o que será que o povo fazia do lado de fora? Olha comigo o verso de número 10, igreja. E durante esse tempo, durante o tempo em que Zacarias estava queimando incenso, pela manhã e à tarde,
E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, fazendo o quê? Fazendo o quê, igreja? Orando. Olha que interessante. Enquanto o sacerdote estava dentro do templo, queimando incenso, enquanto o incenso subia à presença do Senhor do lado de dentro, as orações do povo subiam à presença do Senhor do lado de fora do templo. Eram orações subindo à presença do nosso Deus. E sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Eu aprendo muitas coisas aqui naquilo que o povo fazia do lado de fora. Primeira lição que eu aprendo aqui é que não é necessário nós estarmos ministrando no altar para fazermos orações. O povo não estava no altar. O povo não estava dentro do templo, somente o sacerdote estava lá. Mas o povo, mesmo assim, estava intercedendo pelo sacerdote. Estava orando pelo sacerdote. Não é porque eu não estou no altar que eu não preciso fazer nada. Muito pelo contrário. Grande é a tarefa, grande é a missão de orar por quem está ministrando. Grande é a missão, como nós vemos aqui esse povo fazendo, de orar por quem está no altar, por quem está servindo ao Senhor. É por isso que sempre que eu estou me preparando para servir a Deus em qualquer área, uma das coisas que eu peço a Deus é que Ele levante pessoas para orar pela minha vida. Eu oro para que pessoas orem. Eu peço a Deus para que pessoas, para que corações estejam orando juntamente comigo. Porque eu sei que quando há oração, há resposta da parte de Deus. Não apenas quem está ministrando deve orar. Não apenas quem está servindo no altar deve orar. O povo também deve orar por quem está servindo, por quem está ministrando, para que ali Deus esteja agindo através daquela pessoa. É muito importante que você esteja orando por quem está servindo ao Senhor naquele momento. É muito importante que você esteja orando por quem está louvando, por quem está tocando, por quem está servindo como diácono, por quem está ensinando a salinha, por quem está pregando a palavra de Deus. Ore, faça como o povo, ore ao Senhor para que Ele abençoe. Eu aprendo aqui a importância que eu tenho de orar, mesmo quando eu não estiver no altar ministrando, como o povo estava do lado de fora, mas eles estavam fazendo orações ao Senhor, por quem estava queimando incenso dentro da casa de Deus. Sabe, outra coisa que eu aprendo aqui e que falou muito ao meu coração. Eu pergunto para vocês, o povo podia estar onde Zacarias estava? Zacarias estava dentro do templo. E dentro do templo apenas os sacerdotes da tribo de Levi podiam estar. O povo podia estar onde Zacarias estava? Sim ou não? Não. E sabe o que isso me ensinou, igreja? Que muitas vezes nós não vamos poder estar onde as pessoas que nós amamos estão. Muitas vezes nós não vamos poder estar nos mesmos lugares. Mas existe algo que nós podemos fazer por elas. Nós podemos orar por elas. Talvez elas não estão aqui conosco. Talvez elas não podem estar aqui, ou nós não podemos estar lá. Como o povo do lado de fora não podia estar do lado de dentro. Mesmo assim, sem poder estar onde Zacarias estava, o povo estava orando por Zacarias. Talvez há alguém a quem você ama. E muitas vezes essa pessoa está no trabalho, essa pessoa está no colégio, essa pessoa está em outro país, em outra cidade, e você não pode estar junto com ela. Mas onde você não pode estar, a tua oração pode. Onde você não pode chegar, a tua oração vai chegar por esta pessoa. Onde nós não podemos estar, a nossa oração pode estar. Então ore.
Mesmo que você não possa estar com esta pessoa, ore por esta pessoa. O povo estava do lado de fora orando por alguém que estava no lugar onde elas não podiam. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, que eu aprendo aqui, é o que acontece quando o povo está orando. Olha o verso de número 11. Outra lição nós vamos aprender aqui sobre o poder da oração. Verso de número 11. E eis, enquanto o povo estava do lado de fora, Zacarias ministrando o incenso do lado de dentro, o perfume que subia na presença de Deus. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Aí eu pergunto para vocês, o povo do lado de fora sabia o que estava acontecendo do lado de dentro? E a resposta é não. Muitas vezes, enquanto nós estivermos orando, Deus já vai estar respondendo. Só que muitas vezes, irmãos, nós não vamos conseguir enxergar o que Deus já está fazendo. Enquanto o povo estava orando por Zacarias, eles nem sabiam, mas um anjo de Deus estava aparecendo para ele. É por isso que nós não podemos desanimar de orar, porque existem respostas que Deus já está dando e talvez você nem está conseguindo ver. Existem coisas que Deus já está fazendo de forma sobrenatural. Deus já está se revelando para essa pessoa por quem você está orando, mas você não está lá para ver o que o Senhor está fazendo. Então continua orando, porque muitas vezes nós não vamos ver a resposta, mas Deus já está dando a resposta para quem está orando. Não podemos desanimar de orar. Eu não estou vendo nada, pastor. Eu oro e eu não vejo resultado. Muito bem, você não vê resultado, mas isso não quer dizer que não tenha resultado. Porque muitas vezes o agir de Deus é invisível para mim, é invisível para você, mas ele está acontecendo na vida de alguém. Não dava para ver o que estava acontecendo lá dentro. O povo estava orando por Zacarias. E sem saber, um anjo estava aparecendo para ele naquele momento em que o povo estava orando. Então isso por si só já é um grande incentivo para você ter fé. Uma fé de quem ora. Porque quem tem fé, ora e recebe resposta de Deus. Quem tem fé, ora. E quem ora é ouvido pelo Senhor. Porém, isso é só o começo. Porque além de falar da oração do povo do lado de fora, Lucas também fala da oração do próprio Zacarias. Da oração do próprio sacerdote. E aí eu pergunto, se um dia você estivesse na igreja sozinho, nessa igreja aqui, e de repente um anjo aparecesse para você, não é um vulto, não é uma aparência, de forma visível e clara, um anjo poderoso, tremendo, você sozinho aqui na igreja, aparecesse para você, o que é que você ia sentir no seu coração? A Bíblia mostra que os anjos, eles têm poder para fazerem muitas coisas. E uma das coisas que os anjos têm poder para fazer é matar. Pastor, anjo? Anjo tem poder para matar. Inclusive, domingo passado eu falei sobre os 185 mil assírios que um anjo de Deus feriu. Feriu de morte. 185 mil soldados do exército inimigo foram mortos por um anjo.
É muito comum, então, que na Bíblia, pessoas que veem anjos fiquem com medo. Inclusive, essa foi a reação de Zacarias diante do anjo. Nós podemos ver isso lá no verso 12. Olha comigo. Lucas 1 e 12. Qual foi a reação de Zacarias? Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Ele não ficou com medo, não, igreja. Ele ficou tomado de medo, possuído pelo medo. Imagina a cor de Zacarias fugindo. Ele ficou totalmente sem cor, ficou pálido. Não sei como é que ele não desmaiou naquele momento. Mas será que Zacarias tinha motivo para ter medo? E a resposta é não. Porque o anjo não ia trazer uma notícia de morte para ele, pelo contrário. O anjo ia trazer uma notícia de vida. E essa notícia se encontra no verso 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Eu não vim para matar você, Zacarias. Eu vim para dizer que finalmente a tua mulher vai dar à luz. Sim, a tua mulher estéril, por quem você orou, ela vai dar à luz um filho. E eu já vou dizer qual vai ser o nome dele. Não vai ser o teu, Zacarias. Vai ser o nome de João, que significa Deus é gracioso. Deus tem graça para distribuir a nós. Irmão, será que Isabel, a mulher de Zacarias, orou por um filho? Uma mulher que é estéril, é provável que ela tenha orado para ser mãe? O que vocês acham? Você no lugar de Isabel, envelhecendo, sem ter filho, você teria ou não teria orado para ser mãe? Quem acha que Isabel orou para ser mãe? Eu tenho quase certeza que sim. Eu tenho quase certeza que Isabel orou. Mas de quem foi a oração que o anjo disse que foi ouvida? A oração de Zacarias. A tua oração foi ouvida. Ou seja, a oração de Zacarias. E sabe o que eu aprendo aqui? Existem orações que é você que tem que fazer. Mesmo que já tenham pessoas orando pelo mesmo pedido que você, existem coisas que é você que tem que orar, porque é a tua oração que Deus quer ouvir, é a tua oração que Deus quer atender. Ah, minha mulher já está orando, deixa ela orar. Se Zacarias tivesse pensado assim, será que Isabel teria tido um filho? Porque o texto diz que a tua oração foi ouvida. Isabel estava orando pelo mesmo pedido. E talvez Deus ouviu, levou isso em conta. Mas precisou Zacarias orar pelo mesmo pedido para que fosse atendido. Foi uma concordância que houve entre o marido e a esposa, ao ponto do anjo dizer: a tua oração, Zacarias, foi ouvida. Existem orações que nós precisamos fazer, porque Deus quer ouvir a nossa oração para operar um milagre através da minha vida e da tua vida. Quem está entendendo isso? Talvez tem coisas que a tua família já está orando. Talvez tem coisas que a tua esposa está orando. Que o teu marido está orando, mas você não. E está faltando só você orar. Quem sabe? Para Deus atender. Está faltando apenas a tua fé para Deus colocar no processo e te dar a resposta. Então pede a oração dos outros, mas não se confia na oração dos outros. Faz a tua também, que talvez Deus vai responder. É a tua oração.
Outra coisa que eu acho interessante aqui, igreja, é que o anjo não diz quando a oração de Zacarias foi feita. Por exemplo, o anjo não diz: Zacarias, parabéns. A tua oração que foi feita 1 mês atrás, às 3h30 da tarde, foi ouvida. Não, o anjo não diz. O anjo não especifica. O anjo não especifica quando Zacarias orou. E aqui nós aprendemos que Deus quer que nós oremos. Deus nos manda orar. Mas Ele não diz quando Ele vai responder às nossas orações. Existem orações que a gente faz agora e Deus responde agora. O povo estava do lado de fora orando e Deus estava dentro do templo respondendo. Um anjo aparecendo para Zacarias. O povo orando para Deus abençoar Zacarias e Deus abençoando na mesma hora. Mas também pode acontecer de nós termos orado há 20 anos atrás e Deus responder hoje. Inclusive eu acho, sinceramente, que foi exatamente isso que aconteceu com Zacarias. Eu acho que Zacarias tinha orado na juventude para ser pai. Só que agora eles já tinham envelhecido. E eu acredito que Zacarias parou de orar. Orou quando era jovem, sua esposa era jovem. Ele deve ter orado muito para se tornar pai e ela mãe. Só que o tempo foi passando, Zacarias foi envelhecendo, Isabel foi envelhecendo, e quem sabe, o texto não diz, mas quem sabe, eles pararam até de orar, imaginando que Deus havia esquecido da oração deles. Só que tem um detalhe sobre Deus que é muito importante. Nós esquecemos das nossas orações, mas Deus não. Nós podemos esquecer daquilo que nós pedimos a Deus, mas Ele não esquece daquilo que o servo dele pede a Ele. Quando a hora certa chegar, Deus vai dar a melhor resposta. Ainda que essa resposta nos surpreenda, Deus vai dar a resposta no tempo certo. É por isso que nós temos que ter fé. É porque quem tem fé, ora. E quem ora, tem resposta. E aqui nós aprendemos que a resposta, ela nem sempre vem no tempo que nós queremos. A gente apresenta a Deus e fica esperando. E às vezes, na nossa fraqueza, a gente deixa até de esperar. Mas a oração já foi feita. Ela já deu entrada no céu. E na hora certa, Deus vai enviar a resposta para nós. Nós não sabemos quando Deus vai responder, igreja. E sabe o que é mais impressionante? Aqui eu vejo que nós não sabemos como Deus vai responder. Como assim, pastor? Me explica que eu não entendi. O anjo disse para Zacarias que Isabel teria um filho. Sim ou não? Deus disse através do anjo: Zacarias, a tua mulher vai ter um filho. Amém. Mas como seria esse filho? Que tipo de filho seria esse? Olha os versos 14 a 17. O anjo continua: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos,
converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quando Zacarias orou a Deus, como é que você acha que Zacarias orou? A gente não sabe quando ele orou. O anjo apenas diz que a tua oração foi ouvida. Pode ser a oração de 20 anos atrás, a oração de alguns dias atrás. Mas como será que Zacarias orou? Ó Deus, eu te peço, me dá o melhor filho que já existiu na face da terra. Eu quero o filho que vai preparar o caminho do Messias, do Salvador. Eu só quero se for esse filho, Senhor. Será que foi assim que Zacarias orou? Eu acho que não. Acho que ele orou assim: Deus, me dá um filho. Só. Deus, eu queria ser pai. Eu queria que a minha esposa gerasse um filho. Me dá um filho, Senhor. Eles devem ter feito uma oração tão simples. Mas como foi que Deus respondeu? Deus trouxe para eles aquele que mais na frente Jesus vai dizer que dos nascidos de mulher, nenhum se compara a João Batista. Jesus vai dizer que dos nascidos de mulher, nenhum foi igual ao filho de Zacarias. Por quê? O anjo diz que ele vai ser grande diante do Senhor. Depois ele diz o que ele não vai fazer. Ele não vai beber vinho, nem bebida forte. Depois diz o que ele vai ser: cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Hoje a gente luta para ser cheio do Espírito Santo. Ele já ia nascer cheio do Espírito Santo. E aí diz o que ele ia fazer: ele vai converter pessoas. Ele vai pregar e pessoas vão se arrepender. Pessoas vão se voltar para Deus. Zacarias, você é um sacerdote, mas o seu filho vai ser um profeta. Sabe o que isso ilustra, igreja? Isso ilustra o poder que o nosso Deus tem de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Porque provavelmente Zacarias pediu um filho. E Deus respondeu. Deus vai dar um filho para ele. Porém, Deus vai dar muito mais do que o que Zacarias pediu. Porque esse é o poder que o nosso Deus tem. Nós pedimos algo, nós pensamos em algo, mas Deus tem o poder de fazer muito mais do que aquilo que você pediu ou do que aquilo que você pensou. É claro que nem sempre Deus vai agir assim. Às vezes Deus vai dar exatamente aquilo que nós pedimos. É o plano dele, é o propósito dele. Outras vezes ele vai nos surpreender. Você pediu 10, mas eu vou te dar 1000. Você pediu 1000, mas eu vou te dar 1.000.000. Você pediu algo e eu vou surpreender você. Esse é o poder que o meu Deus e o teu Deus têm. Hoje, na hora do almoço, minha esposa me levou para almoçar fora, na varanda lá de casa, né? E aí quando eu fui deixar o Tiaguinho, voltei, ela tinha colocado a mesa perto da varanda. Disse: olha, vamos almoçar fora hoje. Amém. E quando eu sentei na mesa com ela, os meninos estão estudando durante o dia. Eu disse: ora, Suiane, hoje você que vai orar. E assim que ela baixou a cabeça, ela começou a chorar. Ela é chorona, mas eu creio que ela tinha motivos para chorar. E na oração ela disse: Deus, eu nunca imaginei que o Senhor ia abençoar os meus filhos como o Senhor está abençoando agora. Eu creio que a Suiane nunca imaginou que os filhos dela estariam estudando onde estão estudando agora, em um colégio cívico-militar, com farda e tudo. Ela bateu foto e postou as fotos. E é de tempo integral. E é totalmente gratuito. Eu imagino a alegria. Filhos que já foram tão desprezados pelos outros, que foram rejeitados. E ela orou por eles, e ela tem orado por eles. E agora os 3 filhos dela
estão estudando em escolas de tempo integral, recebendo um bom ensino, sendo bem instruídos e ainda nos caminhos do Senhor. E ela disse: Deus, eu nunca imaginei que o Senhor ia fazer tanto pela minha família. É exatamente assim, irmãos, que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus apenas quer que nós confiemos nele. Deus pode fazer infinitamente mais. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus só vai responder as orações que forem feitas. Para que Deus atenda uma oração, primeiro, a oração tem que ser feita. Por isso eu quero incentivar você, eu quero concluir incentivando você a fazer aquilo que eu já tenho procurado fazer na minha vida. E o que é, pastor? Eu tenho procurado converter pensamentos, sentimentos, planos, propósitos em orações a Deus. Uma preocupação vem ao meu coração, eu converto em oração. Uma necessidade aparece, eu converto em oração. É fácil? Não é. O fácil é você ficar pensando naquilo, se preocupando, desejando algo que você pode levar a Deus em oração. Quem sabe qual dessas orações que nós fazemos, Deus vai responder, Deus vai atender, Deus vai ouvir. Hoje em dia está muito na moda converter arquivos. Você recebe um arquivo em Word, aí tem lá a opção, converter em PDF. Não é assim? Você recebe um arquivo em vídeo. Aí você pode converter em áudio. Você recebe algo e você converte em algo diferente. Vamos converter aquele pensamento que chegou na tua mente, converte o pensamento em oração. Aquele sentimento que chegou no teu coração, não deixa ele como sentimento apenas. Converte o sentimento em uma oração que vai subir como incenso à presença do Senhor. Ah, mas é algo tão difícil. Difícil para mim, difícil para você. Mas não, para o nosso Deus, que fez uma estéril dar à luz ainda idosa, que enviou um anjo para responder uma oração. O que é que tem te preocupado? Quais são as necessidades que têm aparecido? Quem da tua família está precisando ser alcançado pelo Senhor? Não fica apenas pensando, não fica apenas sentindo, não fica apenas planejando. Pega isso, converte em oração e leva para a presença de Deus. Porque a qualquer momento, Deus vai enviar alguém para dizer: ei, aquela tua oração que tu fez naquele dia, talvez até você esqueceu, mas ela chegou à presença de Deus. E hoje chegou o momento de eu te dizer: ela foi atendida, ela foi ouvida. Creia, tão somente creia e ore ao Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado e Pai querido, vem nos ensinar, Senhor, a ter a verdadeira fé. Senhor, quantas vezes nós até nos dizemos crentes, que confiam em Ti, pessoas que têm o temor do Senhor no coração. Mas, em quantos dias, Senhor, nós vivemos como se o Senhor não existisse? Porque nós passamos por dificuldades, nós passamos por alegrias, e muitas vezes não lembramos de entregar isso ao Senhor. Não lembramos de dizer: Deus, toma de conta, Deus opera, Deus abençoa, Deus dirige, Deus dá sabedoria, Deus vai na minha frente, Deus abre o caminho. Porque muitas vezes nós não lembramos que são as orações que o Senhor usa como chave para abrir portões na nossa vida, Pai. Mas hoje nós entendemos que precisamos ter fé, porque quem tem fé, ora, e quem ora, tem resposta. Foi isso que o anjo disse para Zacarias: a tua oração foi ouvida, e eu vim para responder a oração que você fez. Eu creio que o Senhor responde orações ainda hoje,
Por isso nós queremos, Senhor, continuar orando a Ti. Talvez por aquela pessoa que ainda não foi liberta, que ainda não foi transformada. Nós não sabemos qual oração o Senhor vai atender em relação a ela. O que eu sei é que nós vamos continuar orando, entregando no altar do Senhor, não apenas a nossa vida, mas a vida daqueles a quem nós amamos. Muito obrigado por nos ensinar mais uma vez. Por tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.